Olá, boa tarde. Meu nome é Luca Inácio. Eu sou estudante de mestrado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é, dentro do programa de pós-graduação na área de concentração Educação e Ciências Sociais. Sou orientada pela professora doutora Kimi Aparecida Tomizak, professora também da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e também tenho como tutora a professora doutora Irena Kaj Demiralvic, da Faculdade de Estudos Croatas da Universidade de Zagreb. A minha pesquisa tem o título de As Transformações do Comportamento Político em Suas Relações com a Educação e Trabalho, um estudo sobre os metalúrgicos de Diadema. A minha pesquisa está dentro do laboratório de pesquisa que faz parte, que chama TRAMAS, Laboratório de Pesquisa em Educação, Transmissão Intergeracional, Trabalho e Política. Eu também sou bolsista CAPES, então faço meus agradecimentos à CAPES, à Faculdade de Educação e aos sindicatos metalúrgicos do ABC, que me apoiaram nesse processo de pesquisa. O objetivo central da minha pesquisa é analisar as transformações do comportamento político dos trabalhadores metalúrgicos das fábricas de autopeças, tendo como foco de análise as trajetórias sociais e familiares, escolares e profissionais, com ênfase no duplo fenômeno vivenciado na região do ABC Paulista nessas últimas décadas. Qual é o duplo fenômeno? É o alongamento de escolarização dessa população, que se diferencia daqueles que chegaram nessa cidade primeiro sendo imigrantes com baixa escolarização, e conjuntamente com esse alongamento, existe a diminuição de postos de trabalho compatíveis com as expectativas criadas pelo acesso a essas certificações escolares que eu acabei de citar, principalmente dentro da indústria, né, que é o meu foco aqui. Então, a gente tem aqui o objetivo de relacionar a realização ou frustração de projetos intergeracionais de investimento em educação e sua consequente expectativa de inserção no mercado de trabalho, com a formação e transformação de determinados comportamentos políticos. Ou seja, qual é a relação desse duplo fenômeno com essa população nesse dado contexto social histórico com as suas práticas políticas. Né? Mais especificamente, né, trata-se de interrogar qual é o peso desses processos intergeracionais de transmissão e herança de posições sociais, aí vem o nosso aporte teórico burgesiano, sobre os comportamentos políticos dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos do ABC Paulista. Então, pensando o que seria comportamento político, para conceituar minimamente, a gente coloca em três níveis diferentes. Primeiro é a opinião política, que é mais claramente essa ideia de afirmação ou comentários, né, que é uma coisa bem mais clara. Comportamento político se trata sobre a própria ação, né, como o voto, a manifestação pública e falas públicas e coisas desse tipo. E a atitude política, que é um elemento mais amplo, mais complexo, como coloca o Pierre Brechon, que é o cara que cunha esse conceito, né, que coloca essas duas dimensões anteriores dentro desse mesmo espectro e amplia para entender as orientações e disposições interiorizadas por esses indivíduos que fundam essas opiniões e comportamentos, ou seja, dentro de uma visão burgesiana que o Pierre Brechon compartilha, seria, de certa forma, um hábito que orienta essas visões políticas. O ABC Paulista pode ser mais claramente entendido sobre o que é esse território, é entender que o ABC Paulista ele surge como uma indústria, como uma das principais indústrias do país, né, principalmente automotiva, por volta da década de 50 até a década de 70, ela se industrializa enormemente, tendo essas indústrias que eu coloquei logo ali abaixo. A Mercedes, a Volkswagen, a Scania e muitas outras começam a surgir principalmente pela localidade estratégica do ABC Paulista, dessa região metropolitana da cidade de São Paulo, que fica a região metropolitana, a capital paulista, né, fica dentro do estado de São Paulo, a região metropolitana fica bem ao lado de uma avenida chamada Rodovia Anchieta, né, uma rodovia Anchieta, que tanto deságua para a capital, quanto deságua para o Porto de Santos, sendo extremamente interessante para a indústria, para a indústria automotiva. Esse processo de industrialização explode a migração para essa região, que consequentemente explode também a precariedade habitacional e laboral, trazendo trabalhadores que vinham do campo, vinham de uma vida rural, adaptados a trabalhos difíceis e duros, vindo para morar numa região sem planejamento urbano, tendo que constituir favelas e trabalhar dentro de indústrias que para eles, de fato, eram certas melhorias, mas de longe eram trabalhos dignos ou não precários, eram tão precários quanto, só que em condições urbanas, né? E dentro disso a gente pode entender como uma pobreza estrutural. Aí, por conta principalmente pensando na cidade de Diadema, que a gente pensar no lugar da cadeia produtiva que ela ocupa, que de fato é uma cidade composta por fábricas de autopeças, que está dentro do elo produtivo, no elo mais fraco, por conta que se as montadoras param a sua produção, as autopeças param também de produzir, fazendo com que elas se sintam reféns
das montadoras. E a localização geográfica da cidade de Diadema também é um lugar interessantíssimo de pensar, que fica ao lado da periferia de São Paulo, ali na região sudeste, e também fica na periferia de São Bernardo do Campo, meio que se tornando uma cidade extremamente periférica, e explodindo, de fato, em níveis de violência das décadas de 80 e 90. Nesse processo, a gente tem a precariedade da vida e a carestia, e isso vai eclodir, de fato, a organização sindical e política desses metalúrgicos, forjando não, porque o sindicato já existia, mas, de fato, constituindo um processo de mobilização muito grande que dá uma outra dinâmica, uma outra vida para esse membro sindicato que estava paralisado por conta da ditadura militar que existia no Brasil naquele momento, fazendo com que ele se mobilizasse, se transformasse, criasse, de fato, catalisações que produziram resultados interessantíssimos para a categoria metalúrgica e para o país inteiro, como a possibilidade de decretação de greve dentro da ditadura militar e a autonomia do sindicato em negociar com a empresa sem a mediação do governo. E esse processo todo produzem lideranças que vão fundar a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores também, né? Dentro disso, a gente pode ter que entender muito fortemente o papel da cidade de Diadema, que é uma cidade pequena, das mais pequenas do ABC Paulista, mas com a cidade com maior densidade demográfica de todas elas. E nisso a gente tem aí uma participação profunda dos metalúrgicos de Diadema nas greves metalúrgicas históricas da década de 70 e 80, 78 até 82, e a gente tem aí o mais importante de tudo ainda, que é a eleição do Gilson Menezes, que é o primeiro prefeito de esquerda do Brasil, que foi eleito em Diadema, que é, de fato, um sindicalista metalúrgico, que vai trazer aí um mandato de característica popular para a sua gestão. E dentro disso também, junto com isso tudo, um caldo muito forte de mobilização política na cidade de Diadema, com mobilizações em torno da questão de moradia, que eram as questões que tocavam, de fato, a população como um todo, além dos próprios metalúrgicos. E essas lutas por moradia vão produzir, de fato, um processo de urbanização da cidade, que era, de fato, uma cidade favelizada, e vai começar a ter prédios sendo construídos, que hoje na cidade você pode perceber que eles estão lá em grande maioria, e além disso também tem ruas com nomes de militantes importantes históricos, como Karl Marx ou Leon Trotsky, que dão nome para as ruas. Daí a gente tem uma segunda geração, que a gente pode observar dessa forma na categoria metalúrgica, que vai ser a categoria pós-reestruturação produtiva, que venceu a reestruturação produtiva no ABC, a reestruturação produtiva que vem implementar o toyotismo no Brasil, na indústria brasileira, né, que vivia um processo de latência, de baixa produção, que passa a querer reestabelecer seu nível produtivo com base na reestruturação, na flexibilização do trabalho, né? E aí existe essa intercalação entre forte de toyotismo no Brasil, que vai produzir uma outra proposta de sistema trabalhista. E nisso, esse sistema trabalhista também vai trazer uma necessidade de reformulação das estratégias de organização sindical no ABC Paulista, também embebidas lá nos Estados Unidos, em viagens que o sindicato chegou a fazer, que vai ter a compreensão sobre o que eles eram chamados de contradição perversa, que é a ideia de você ter que lutar pelo direito do trabalhador e, ao mesmo tempo, dar sanções à indústria para que ela, de fato, se modernizasse, se tornasse competitiva no mercado, para que ela não fechasse as portas. E esse processo vai fazer com que o sindicato comece a vir para dentro da fábrica de novo, num momento de retorno à organização de base, né, saindo um pouco daquela coisa da organização do Partido dos Trabalhadores e também das organizações sindicais internacionais que estavam fazendo parte, passando a fazer parte de câmaras setoriais em gestão junto com a prefeitura da região, as prefeituras da região, criando o consórcio ABC Paulista. E só para ter uma visão básica, de 86 a 98, tem uma perda enorme de empregos, totalizando cerca de 100 mil empregos que ficam sem reposição no mercado de trabalho. Aqui, só para passar mais rapidamente, tem aqui um gráfico interessante para mostrar o percentual de pessoas ocupadas no ABC de 85 a 2019 e a queda profunda de 85 à década de 90, perdendo cerca de 5% dos empregos que não são repostos, né? E aqui a gente pode observar mais claramente também, de 85 a 2019, o quadro dos empregos da metalurgia, que tem uma queda profundíssima na década de 90, no período da reestruturação produtiva, e depois um retorno, né, aos empregos, né, o crescimento de novo aos empregos, mas que volta a cair de novo por volta de 2011, quando a gente volta a ter uma crise profunda no capitalismo brasileiro. E dentro disso a gente pode observar um elemento importante, que o retorno dos empregos, desses empregos que a gente viu aqui, não são empregos comuns, são empregos de baixo valor. Então, os empregos de maior valor, como você tinha de 10 a 20 salários mínimos,
diminuíram em quantidade de 109 mil a 6 mil empregos. Então, esses empregos que passam a retornar ao mercado de trabalho no ABC Paulista em Diadema são empregos de baixo valor, de baixa remuneração. Dentro desse mesmo movimento, do retorno aos empregos de baixo valor e a queda dos empregos de maior valor, depois de um grande período de escassez de emprego, a gente tem também um processo muito amplo de escolarização desses mesmos trabalhadores. A gente vai ter um ensino médio que vai saltar de 85 a 2019 em 689% do ensino médio e 270% do ensino superior, que é um número assombroso. Então aqui a gente pode ver em Diadema, mais especificamente, dos metalúrgicos de Diadema, mais especificamente, uma queda profunda da baixa escolaridade e uma ampliação considerável da escolarização básica e superior. A gente tem aqui dois tipos de dados. O primeiro dado que a gente pode observar é os dados do mercado de trabalho, essa transposição de empregos, essa substituição de empregos por empregos em maioria de baixo valor, mesmo assim com poucos empregos no mercado de trabalho, e uma ampliação da escolarização desses trabalhadores da indústria. Esse movimento ele vai mostrar para a gente uma drástica mudança do perfil do metalúrgico, que é aquele imigrante que veio analfabeto, com baixa escolarização, recebendo condições até de formação no seu princípio de trabalho, com trabalho técnico, recebendo uma remuneração muito diferente daquela que recebia de onde veio, possibilitando de fato uma ascensão social perto da onde se partia, de tão baixo que se partia, que se recebe de fato, se passa como uma herança para esses trabalhadores, que vem depois para essa geração seguinte, um ethos de ascensão que tem dificuldade de se realizar por conta de ter, de fato, a dotação de uma escolaridade, mas a dificuldade de encontrar empregos que condizam aos seus investimentos escolares propriamente ditos. E dentro disso a gente tem um quadro importante, que é o que a gente vai querer analisar, o quadro político, né, que é o voto no Bolsonaro, no Jair Messias Bolsonaro em 2018, que foi em maioria, ele foi eleito em todas as cidades do ABC Paulista. Então, esse nos faz perguntar o que permaneceu, o que se alterou no comportamento político dos metalúrgicos diante dessas transformações sociais, econômicas e políticas anteriormente citadas. Né? Daí a gente vai querer olhar com o Bourdieu, que ele vai querer pensar junto com a gente, a questão dos diplomas, né, que ele vai olhar para a França 68, que nos ajuda muito a tentar entender aqui como a certificação vai prometer para a gente o acesso a posições do status superior, mas vai ter dificuldade de realizar nos momentos dos solavancos do capitalismo. Isso ele vai chamar de desvalorização das certificações escolares como uma constante estrutural, ou seja, você pegar o diploma que não era possível antes para a sua categoria, para a sua posição social, e passa a ser agora, essa certificação não tem mais o mesmo valor que se tinha antes, quando ele era acessado apenas por uma minoria, apenas por uma elite. Ele passa a ter uma desvalorização considerável, que ele vai chamar de inflacionamento dos diplomas, e que é resultante de uma constante estrutural de um processo que ele chama de translação global da estrutura de distribuição entre as classes, que entra dentro da teoria de capital do Bourdieu, que é capital cultural, social, econômico e simbólico, que vai aí ter essas distribuições dentro do campo, dentro do espaço social. E essa distribuição, como capital simbólico da certificação, quem vem de baixo, se acessar ela, os de cima vão ter outra coisa melhor para acessar. Então, logo, isso vai pressionar mais quem está embaixo do que, de fato, incomodar quem está em cima, porque quem está embaixo e não tiver, vai ficar pior do que já estava. A gente pode ver, então, esse processo de desclassificação entre os metalúrgicos de Diadema, que é um conceito cunhado pelo Bourdieu, a ideia de ser desclassificado a partir daqueles que são classificados para ter certo tipo de debate, certo tipo de participação, que a gente vai observar que, de fato, existe uma ampliação da escolaridade nos empregos de menor valor, como é o caso de empregos de 0 a 2 salários mínimos, existe uma ampliação absurda sobre a escolaridade desses trabalhadores. Então, existe uma transformação nesse perfil, né, que pode ser que resulte, por conta da impossibilidade de concretizar esse ato de ascensão, pode resultar numa experiência de estagnação ou descenso social, e resultar num certo tipo de frustração. Conforme Bourdieu, isso poderia considerar uma quebra de um iluso, que é a ideia da regra do jogo, que poderia romper com a legitimidade desse próprio jogo e o desencantamento com esse mesmo mundo. Né? Então a gente vai querer observar, com base na teoria, como que esse hábito se forma e se relaciona com o objeto político nesse espaço social, dentro dessas próprias contradições. E aí a gente tem o nosso campo de análise, que é a fábrica, em específico, que é a Metalcar, esse nome em fantasia que a gente criou para a fábrica por conta de questões de anonimato, e os nossos 3 entrevistados, por enquanto, que é o ponto que a gente está na pesquisa, que a gente vai dar continuidade assim que a qualificação for feita,
que é o Wellington Paulo Fernando, também pessoas com nome fantasia, que seriam os 3 trabalhadores da fábrica que a gente está investigando, que são moradores do mesmo bairro, um bairro onde fica a fábrica, que é um bairro periférico. Então, a gente tem trabalhadores metalúrgicos periféricos, né, aí em questão para a gente fazer a nossa análise. E os eixos que a gente busca analisar esses trabalhadores são 2 especificamente colocados até agora, que são as experiências escolares profissionais e familiares e os seus impactos sobre as expectativas de futuro. E o segundo eixo fundamental para a gente é a trajetória escolar, profissional e os valores familiares, impactos da desclassificação sobre a opinião política, que para a gente ali, acho que são os 2 elementos que vão trazer os eixos fundamentais para a nossa discussão. O atual momento da pesquisa é esse, entrevistas foram realizadas e estão tendo uma análise em andamento, e o retorno ao campo vai acontecer logo após a qualificação ter sido concluída, e, a partir disso, o retorno às análises e a escrita da dissertação. Então, essas são as minhas referências bibliográficas. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e estou à disposição.